Amaro Freitas, pianista pernambucano. Eu venho de uma família evangélica, uma família que... Meu pai, ele não é um músico profissional, mas ele toca um pouquinho os instrumentos. E dentro da igreja eu tive a oportunidade de desenvolver o teclado. Meu pai me incentivando, ele queria montar um grupo para a igreja. E eu fiquei na igreja até os meus 18 anos, tocando na igreja, né? Quando eu tinha 15 anos, até então eu só tinha tido contato com a música da igreja. Com meus 15 anos eu ganhei um DVD de um pianista americano chamado Chick Corea. E aí esse DVD, quando eu escutei aquela música, eu disse, nossa, como é que pode existir uma música desse jeito? E aí rolou um choque e uma paixão por essa música. Eu comecei a criar um vício pelo instrumento, a gostar de estudar o instrumento, porque nesse primeiro momento eu não tive um professor. Então, enquanto o pessoal estava empinando pipa, jogando bola, futebol, eu estava no quarto trancado estudando. Tinha um teclado pequenininho e amava estudar. Tipo, ninguém mandava, minha família toda assistindo filme na sala, seriado, e eu no quarto estudando. Eu sempre fui muito apaixonado. E ao tempo que isso foi passando, foi virando verdade. E eu quis ser um profissional na música, né? E aí, tipo, passei por várias coisas, entrei no curso de harmonia, comecei a estudar com um professor que se formou na Berklee, Thales Silveira. Aí fiz harmonia, prática de conjunto, teoria musical. Se você entende a coisa e consegue traduzir aquela coisa do seu jeito, isso é que é o bacana. Não que aquilo é uma regra fixa, sabe? Ah, você só pode fazer assim, você só pode fazer assado. Não, isso é uma possibilidade, é o que foi desenvolvido da série harmônica, dos acordes, das linhas melódicas, de contraponto. Tudo isso são possibilidades, você pode trabalhar também no contraste a isso. Então foi muito importante essa fase, tendo contato com o professor e com esses ensinos tradicionais, para conhecer também os músicos da cena. Através desse conhecimento, conhecendo os músicos, eu comecei a trabalhar com bandas, tipo sertanejo, banda católica, tocando com artistas que vinham do Sudeste para o Nordeste, fazendo gigs católicas ali e tal. E o sertanejo é uma música muito popular aqui no Brasil, né? Um professor meu já tinha me dito uma vez, Amaro, não importa como você entre no mercado, o importante é que você entre. Depois que você entra no mercado, você começa a adequar o mercado ao seu favor. E foi isso que eu levei como verdade. Toquei na banda de sertanejo, depois eu fui conhecendo outros músicos, toquei piano bar nos restaurantes, tocando pra galera comer. Eu brincava e isso dava um problema danado. Uma vez eu fui fazer uma improvisação, tipo, não existia música, só fui improvisar no piano. E aí o gerente do restaurante chegou e disse, eu não quero mais esse pianista aqui, eu não tô entendendo nada que ele tá tocando. E aí eu tive que começar a me adequar ao restaurante se eu quisesse ganhar dinheiro, né? Como é que eu ia pagar minhas contas? Então, com o restaurante, eu paguei as contas da universidade, me formei em produção fonográfica e comecei a pensar em fazer o meu primeiro trabalho artístico, autoral. Já tinha umas composições, conhecia os músicos que trabalham com jazz na cidade. E aí foi uma coisa interessante. Esse meu trabalho não era um grupo que já tocava junto, e aí tipo, a gente já toca há tanto tempo junto, vamos gravar um trabalho? Não foi assim, foi simplesmente, você quer gravar comigo? Você quer gravar comigo? Eu me identifiquei com aqueles músicos, perguntei se eles queriam participar do trabalho, eles toparam, então a gente se uniu para formar esse produto que é o Amaro Freitas, que é o meu trabalho, né? Então gravamos, eu tinha 24 anos quando gravei o meu primeiro disco. E talvez em outros lugares isso não seja ser tão novo. Mas para mim, eu ainda não era maduro o suficiente para gravar o primeiro disco só. Então contei com o apoio de Rafael Vernet na produção. Esses músicos que tinham uma experiência muito grande já no mercado. Também teve a participação de Fabinho Costa, que é um grande trompetista pernambucano, e Elildo Souza, que toca sax.
a ajuda de Yara Lima na assessoria de imprensa e a arte de Tiago Liberdade e fotografia de Rafael Medeiros. Uma equipe muito, muito capaz. Por isso que o trabalho acabou sendo tão bem feito. Sangue Negro é uma das músicas do álbum, a última música do disco. Eu tinha dúvidas entre Sangue Negro e Encruzilhada ser o tema, sendo que Sangue Negro ele tem um nome mais forte, ele representa muito mais a minha pessoa, o trabalho, do que o nome Encruzilhada. E aí, explicando um pouquinho a música Sangue Negro, ela reúne alguns elementos que representam esse negro. Ela tem a clave, uma das claves afros em 6/8, que é um tipo de compasso. Uma das claves é e aí o que é que eu fiz? No lugar de repercutir essa clave afro na bateria, eu faço isso no piano. Então, tipo, trago esse elemento da clave e torno o piano rítmico, pensando o piano de uma forma mais rítmica do que melódica. E aí, tipo, a gente tem um afro jazz, que é o que o Hugo faz isso na bateria, eu faço a melodia. Depois a gente tem um bebop, desemboca assim no bebop para a improvisação. E o bebop é um subgênero do jazz que foi desenvolvido por muitos negros, né? Tipo, o Coltrane tocava bebop, o Charlie Parker tocava bebop, Thelonious Monk fez muitas melodias bebop. Então, era uma forma de eu tentar representar como o meu trabalho é um trabalho que reúne o jazz com a música pernambucana, com essa coisa da música cultural de Pernambuco, folclórica, né? O frevo, o samba, o maracatu, o baião. Então, meu trabalho vai misturar o jazz com isso, porque esses ritmos são tocados em instrumentos característicos. Aqui a gente tem muito tambor e o instrumento de sopro, tipo saxofone, trompete, trombone. E o que a gente fez? A gente traz uma formação clássica do jazz, que é o jazz trio, piano, baixo acústico e bateria, tocando ritmos pernambucanos. Então dá um contraste, né? Meio que dá uma repaginada naquilo que já existe. Então é mais ou menos isso. Sangue Negro foi escolhido porque ele representa a minha pessoa e representa isso de uma forma musical, e o trabalho é esse misto de música pernambucana com jazz. Eu que agradeço, espero que todos assistam e façam um bom proveito.